Olá pessoal, meu nome é Douglas Santarelli, eu sou instrutor do curso de comissários de voo da Academia do Ar e hoje vamos falar sobre meteorologia, matéria do bloco 4 do curso de comissários. Agora vamos falar das nuvens. Nuvens, conjunto visível de partículas minúsculas de matéria como gotículas d'água então pode ser ou cristais de gelo no ar a partir de 30 metros de altura. Então isso aqui é importante que vocês saibam. Nuvens a partir de 30 metros de altura. Partículas minúsculas, visíveis, como gotículas d'água em estado líquido, né? Ou cristais de gelo, estado sólido. Ok? Então aí vai formar as nuvens. Aí nós podemos classificar as nuvens de diversas maneiras. Vamos falar primeiro do aspecto físico. Então nós temos aí nuvens estratiforme. Então o que são as nuvens estratiforme? Então, aqui é encamada, ó. Estratiforme, né? Estratificada, encamada. Olha aqui, a nuvem que é esticada no sentido horizontal. Uma nuvem estratiforme. Possui grande desenvolvimento horizontal, ó, com pouco desenvolvimento vertical. Então, o vertical dela é pequenininho. Ó. Então, ela é esticada na horizontal. Formam-se em equilíbrio estável. Então, as nuvens estratiformes, elas têm equilíbrio estável. O ar não fica instável. Aqueles dias que ficam aquele nublado, o dia inteiro nublado. Aí você olha para o céu, está aquele céu todinho cinza. Então, são nuvens estratiformes. Pode ver que o céu fica daquele jeito o dia inteiro, não acontece nada. Porque nós temos equilíbrio estável daquela condição atmosférica. Portanto, não são nuvens turbulentas. Ó. Isso cai na prova, tá, pessoal? É importante que vocês aprendam aí. Ó. Nuvem estratiforme tem a ver, lembra de equilíbrio estável. São em camadas, ó, com grande desenvolvimento horizontal. E depois nós temos aí as nuvens cumuliforme. Acúmulo, acumulado. Elas têm grande desenvolvimento na vertical. Ó. Elas crescem para cima e não para os lados, né? Com pouco desenvolvimento na horizontal. Grande desenvolvimento vertical e pouco desenvolvimento horizontal. Formam-se em equilíbrio instável. Aí aqui a instabilidade é grande. Essas nuvens elas lembram de instabilidade, de céu ali em constante modificação, sendo portanto turbulentas tanto dentro quanto fora delas. Essas nuvens elas lembram de instabilidade, tempo instável, ela gera instabilidade do tempo. Tá bom? Na formação de nuvens a gente pode dizer como que essas nuvens são formadas. Elas são formadas por convecção, já vou explicar o que é, por advecção, nuvens orográficas, dinâmicas e por radiação. O processo pelo qual as nuvens são formadas. Convecção, advecção, orográfica, dinâmica e radiação. Então vamos começar aqui pela convecção. A convecção, ela forma nuvens cumuliforme. Lembrando que a convecção é o ar que está subindo. Então o ar que está subindo, né? O ar quente subindo, se ele está subindo, é na vertical. Qual é a nuvem que tem desenvolvimento vertical? Cumuliforme. Ó. Forma nuvens cumuliforme. O ar em contato com a superfície aquecida se aquece e se eleva até um nível onde há um resfriamento desse ar, tornando-o saturado, que é o nível de condensação. Então, o ar saturado ele vai condensar, aí vão aparecer ali gotículas de água, né? A partir deste nível, verifica-se a formação de nuvens convectivas do tipo cúmulos, de desenvolvimento vertical. Esse processo está associado à turbulência térmica, ar instável. Então, olha aí, ó, convecção, nuvem cumuliforme. Então, lembra de novo, ó, turbulência térmica, ar instável e formação de nuvens cumuliformes. Então, convecção, só lembrar que o ar sobe. Se sobe é na vertical. Qual a nuvem que se forma na vertical? Cumuliforme. E ela lembra de instabilidade, turbulência. Então, olha aí, ó. O ar subindo, né? Superfície aquecida. E aí, o que vai acontecer?
esse ar aquecido, ele vai formar aqui uma nuvem cumuliforme. Ó. Olha aí a nuvem cumuliforme, crescendo na vertical. Ok? Agora nós temos o processo de advecção. Advecção, ad é para o lado, né? Ad, para o lado. É o movimento, ó, lembrem-se, movimento horizontal do ar. Em contato, mas não se misturando com outro ar. As nuvens vão sendo esticadas horizontalmente, então um vai empurrando o outro para o lado. Então, movimento horizontal, um vai empurrando, eles não vão ali se misturar, na verdade um vai empurrando o outro, então fica aquela nuvem esticada na horizontal, e aí recebem o nome de estratos, nuvens estratiforme. Lembra da nuvem estratiforme que eu acabei de falar? Que ela estica na horizontal, ó, nuvem stratus, estratiforme. Forma nuvens causadas pelo fluxo do vento. Então lembra da advecção? Um exemplo de advecção é o vento, né? Nós já falamos disso. Com diferença de temperatura e umidade. Em equilíbrio, olha aqui, ó, estável. A advecção não é para o lado? Se é para o lado, é na horizontal. Que nuvem que forma-se na horizontal? Nuvem estratiforme. Estratiforme lembra de ar estável. Aqui, ó, estável. Portanto, não são turbulentas. Não são turbulentas. Equilíbrio estável. Estável, stratus, estratiforme. Estável, stratus, estratiforme. Olha aqui, ó. Estabilidade do ar. Então é importante que vocês saibam disso daí. Ad é para o lado. Tá? Lado é horizontal. Horizontal, estratiforme. Estratiforme, stratus, estável. Tá bom? Olha aí, ó. A advecção, ó. Esse movimento na horizontal. E aqui, ó, de novo o movimento na horizontal. Então, nessa parte onde o movimento está na horizontal, ó, ele vai gerar as nuvens estratiforme, nuvens stratos, ó, com desenvolvimento na horizontal. E o ar, ele é estável, ok? Processo orográfico de formação de nuvens. O ar que flui em direção a uma serra ou montanha, então aquele vento que está na direção da serra ou montanha, se eleva ao longo da encosta. Ele chega ali, né, o vento chega ali na montanha, tem que dar aquela subida para passar por cima da montanha. E aí o que acontece? Ele vai aumentar a velocidade, aumentando a velocidade, diminui a pressão, diminuindo a pressão, diminui a temperatura, então o ar vai resfriar. Quando o vento dá aquela subida, ele resfria, satura, as gotículas de água entram num processo ali de condensação e forma nuvens coladas à encosta que chamamos de orográficas. Então aquelas nuvens que ficam coladinhas ali nas montanhas, então são chamadas de orográficas. Ó. E esse processo ele forma, isso cai na prova, tá pessoal? Ó, isso aqui cai na prova, ó. Processo orográfico. Ele forma nuvens a barlavento das montanhas. Forma nuvens a barlavento das montanhas. O que é barlavento? Quando antes do ar passar por cima da montanha, nós chamamos de barlavento. Depois que o ar passou por cima da montanha, nós chamamos de sotavento. Então, barlavento é a parte que o vento está vindo daqui, por exemplo. Está vindo daqui. Quando ele vai subir, ó, isso aqui é o barlavento. E aqui, depois que ele passou por cima, está descendo, é o sotavento. Então, barlavento e sotavento. Olha aí, ó. Barlavento é essa parte aqui, ó. E aqui é o sotavento. O que interessa para a gente é o barlavento. Ó. E aí forma as nuvens orográficas, ó. Ok? Esse processo aqui é chamado de... Esse processo de formação de nuvens é chamado de orográfico. Forma nuvens a barlavento das montanhas. Ok? Olha aqui, ó. Uma nuvem orográfica. Processo dinâmico. Então, como funciona? As nuvens dinâmicas são formadas em áreas de convergência de ventos, onde nós temos ventos vindo de vários lugares ali. Formam nuvens nas frentes. Então, nós vamos falar lá na frente o que são frentes. Por enquanto, não vou falar. E linhas de instabilidade. E esses ventos eles vêm de vários lugares. Então, dinâmicas, você lembra de ventos que vem de vários lugares. É diferente da advectiva, por exemplo, que é um vento só,
que vai formar aquela nuvem esticada, né? Aquela nuvem stratus. As dinâmicas são ventos que vêm de vários lugares, tá bom? Olha aí, ó. Nós temos vento vindo de um lugar, vento vindo de outro lugar, e aí vai formar as dinâmicas, ok? E as nuvens por radiação. Lembrando da radiação, o que é radiação? Radiação do Sol aquece a Terra. Ó. Radiação solar. Lembrando o que é radiação solar? É a radiação que aquece a Terra. É a radiação que vem do Sol. E a radiação terrestre, ó, é a radiação que sai da Terra, ou seja, ela resfria a Terra. É a Terra perdendo calor. Terra perdendo o calor acumulado que o Sol, né, mandou para a gente. E a Terra perde esse calor acumulado através da radiação terrestre. A radiação terrestre resfria a Terra. Então, olha só, a superfície da Terra aquecida pelo Sol durante o dia perde rapidamente calor para o espaço por meio da radiação terrestre, que aparece quando cessa a radiação solar, ou seja, após o pôr do Sol, ou seja, de noite. Então, de noite, a Terra perde o calor acumulado durante o dia, pelo processo chamado de radiação terrestre. A radiação terrestre faz com que o ar em contato com a superfície se resfrie, sature. Então, um ar pertinho ali da superfície que está se resfriando, ele também vai ficar mais frio. Então, ele vai saturar, vai entrar em condensação, né? Sature ou condense, formando nevoeiro. Nevoeiro colado no chão, né? Que muitas vezes a gente vê aí no início da madrugada. Então, colado à superfície ou nuvens estratos. Então, nuvens, se for nuvem, não é colado ao chão, porque nuvem está pelo menos a 30 metros. Então, são as nuvens estratos aí que já descolaram do chão. Então, ali é pelo menos 30 metros. Então, isso aí é formado por radiação. Forma nuvens estratos. Então, a nuvem estratos também é formada através desse processo, por radiação, e também o nevoeiro pela madrugada. A radiação terrestre é mais intensa, com o céu claro, e é típica das latitudes médias no outono e no inverno. Olha aí, ó. Radiação terrestre é a Terra à noite perdendo calor. E aí vai formar nuvens do tipo stratus. São aquelas nuvens esticadas, né? Processo por radiação.